Seja bem-vindo ao Teologia com Açaí. Eu sou o Rafael Sovano. Eu sou o Lucas Delano e esse é mais um podcast Roda a Vinheta. Muito bem, muito bem. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o tema louvor e adoração. Ótimo. E eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Bruce Gonçalves. Quero dar a oportunidade dele se apresentar rapidamente, alguns minutinhos, para a galera que está nos ouvindo em casa. Bruce é muito nosso amigo de caminhada de anos, de ministério. E pode ficar à vontade, Bruce. Para mim é um prazer estar aqui. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal que está em casa, você que está nos assistindo. Você é muito bem-vindo nesse podcast. A casa aqui, esse momento é para vocês também. Bom, meu nome é Bruce, como já foi falado, eu sou da comunidade cristã de Belém. Caminho com esses irmãos já tem alguns anos. E fico feliz por esse tempo que a gente vai estar aqui compartilhando sobre algo tão legal, que eu gosto muito. É algo que eu tenho muito prazer em fazer, que é louvar e adorar o Senhor. Amém. E que seja um tempo para a gente de crescimento aqui nesse lugar. Amém. Legal, e para você que já está acostumado com os nossos vídeos, talvez esteja estranhando um pouquinho o local que a gente está gravando hoje. E a gente está gravando diretamente da casa do nosso irmão, do Bruce. Ele ofertou a casa dele aqui nesse momento, para a gente ter esse momento de adoração. E como vocês podem ver, tem um cenário aqui todo especial, uma indumentária, porque hoje vai ser um episódio mais do que especial. Isso. O podcast hoje está musical, né? Tá mega musical, mega né? musical. Chega de um negócio gigantesco. E eu espero que a gente ative as memórias aí dos crentes que estão nos assistindo. A gente vai matar a saudade de algumas canções, não é isso? Isso, que ele vai usar a indumentária dele hoje. Isso. Esses aparatos, esse né? pequeno instrumento que você observa aqui em cima da nossa Legal. mesa. E o nosso tema é, mais uma vez, né, louvor e adoração. E já começa, né, com a primeira questão, não querendo levantar polêmica, né? Mas será que é a mesma coisa? Louvor e adoração? Adoração é a mesma coisa que cantar? Ou existe uma diferença aí? A gente vai chegar nesse ponto. Será que louvor é a mesma coisa que música? Exatamente. Né? Ainda havia o costume, né, em anos anteriores, né, que louvor era aquela música rápida, né? E a adoração era a música mais lenta, né? Contemplativa, né? Ou celebração, né, que era a música rápida isso. E adoração a música lenta. Vamos cantar uma música de adoração. Vamos. É lenta. É a lenta. Vamos uma de celebração. É uma rápida. Uma rápida. E não tem nada a ver, né? Parece que a de celebração não tem adoração. Né? Não, pelo contrário, tudo é adoração. Sim. Mas, Bruce, quanto tempo tu estás nessa caminhada, fazendo aí, não querendo entregar a tua idade, mas há quanto tempo aí tu já serve no Ministério de Louvor? Cara, vamos lá. Eu já fui, há muitos anos atrás, eu nasci num lar cristão. Sim. Minha mãe e meu pai sempre tiveram cuidado de nos levar para a igreja, desde muito pequeno. Eu tinha uma tia que ela era muito fervorosa em oração, e ela que apresentou o evangelho para o meu pai, e aí a gente ia com eles para essa igreja. E eu me lembro que eu era muito pequeno, e tinha os homens da capa preta na época. Não sei se vocês conhecem, vocês são um pouquinho mais novos que eu, mas a galera que está assistindo talvez deva conhecer. Que eram os antigos pastores, eles usavam algumas indumentárias, né? E as indumentárias, a veste deles eram pretas, então eles eram chamados de homens da capa preta. E aí eu ia para a igreja e eu via alguns moveres e eu achava muito interessante aquilo. E eu me lembro que tinha algumas reuniões familiares. Nessa reunião familiar cantava muito louvor e aquilo, desde muito pequeno, mexia muito comigo. Sempre mexeu. Eu sentia uma paz, eu sentia uma tranquilidade, eu sentia uma ambiência diferente naquele momento de reunião. Tanto na nossa casa, na casa dos meus pais e da minha família, quanto na igreja, né? Eu me lembro que teve algumas igrejas que, quando eu era mais novo, que a gente ia, né? Principalmente na igreja dessa minha tia. Isso com o quê? 10 anos? Não, cara, isso eu acho que eu tinha uns 7 anos, 6 anos. Bem novinho. Bem novinho. Eu me lembro muito, cara. Eu tenho algumas memórias assim, bem antigas. Eu me lembro do louvor com pandeiro. A galera tocando um pandeiro, sem muitos instrumentos, corinhos de fogo, exatamente. E não tinha esse instrumento bonito, um teclado, um violão, uma bateria, mas a galera com um pandeiro, uma meia-lua, com a voz mesmo fazendo um louvor gigantesco. E o som das vozes, com aquele louvor gigantesco, né? Aquela música, aquele movimento de adoração naquele lugar, preenchia o ambiente. Então aquilo, cara, dava uma sensação maravilhosa. E aí eu olhava isso e aquilo me deslumbrava. Até que com uns 11 anos de idade, mais ou menos, que foi o tempo
que eu tive uma das minhas primeiras experiências com Deus, assim, de verdade, eu vi um rapaz tocando teclado. E aí ele estava louvando ao Senhor e aquilo me impactou muito. E aí depois do final do culto eu subi no altar lá dessa igreja e aí eu pedi para ele fazer algumas músicas ali para eu ficar vendo ele tocar. Pode falar a igreja, não tem problema. Qual era a igreja que tu eras antes? Eu era da Quadrangular. Uhum. E aí nessa época o tabernáculo que eu frequentava, né, ele só tinha teclado. Então era o fulano de tal e os seus teclados, né? Porque geralmente um teclado tem eletrorritmo, então ele usava esse eletrorritmo com as músicas que ele tocava. Até o quadrangular nessa época, então, era bem tradicional, né? Porque a quadrangular sempre foi bem mais animada, assim, avivada, né? Isso. É porque, assim, como a quadrangular é uma igreja de bairros, né? Então, a visão deles é abrir uma porta em cada, praticamente, esquina. Então, não tem como tu, de certa forma, ter muitos instrumentistas. Tu vai levantando aos poucos. Sim. Então, tinham igrejas de periferia e nessas igrejas, e eu acredito que até hoje ainda, algumas quadrangulares, se você for, você vai ver um rapaz tocando teclado sem os instrumentos juntos. Entendi. Mas hoje em dia já não se fala mais em eletrorritmo, se fala em multitracks, né? O cara vai usar as multis ali e vai fazer o som acontecer. Sim. Mas naquela época era o eletrorritmo do teclado mesmo e o cara rolando lá. Então aquilo eu ficava impressionado. Aí eu subi, olhei e me apaixonei. Foi a primeira vez que eu me apaixonei pelo instrumento. Inclusive, fazendo um parêntese hoje, né? Que eu tenho esse teclado, ele é bem grande, bem pesado. Às vezes eu levo ele para a igreja. Aí a minha esposa fala assim: rapaz, se eu fosse tu, eu trocava por uma flauta ou por uma gaita, porque é muito pesado e ocupa um espaço gigantesco, mas eu amo meu instrumento. Sim. Eu toco violão também, mas, cara, teclado para mim é aquele instrumento que eu amo. Então, quando eu completei 11 anos, eu pedi de presente de aniversário um teclado. Papai disse: o que é que tu queres? E nessa época eu me lembro que eu era doido para ter um videogame. Aí eu disse: não, eu quero um teclado. Eu troquei. Olha só. Dificilmente. Difícil a gente ver isso hoje em dia, não é? Eu fiquei assim, até hoje, né? Um Super Nintendo ou um teclado? Tô doido. Um 64 ou um teclado? Eu fiquei desesperado, assim, eu disse: eu quero um teclado. Aí ele disse: um teclado, mas não era um videogame, tu queria, eu tava preparado para te dar um videogame. Ele: não, eu quero um teclado, eu quero aprender a tocar música. Eu tinha um tio que sabia tocar violão, arranhar violão, e aí eu achava bacana, eu não sabia tocar nada nessa época. E aí foi que um professor foi lá em casa, depois que a gente comprou um teclado, e ele iniciou a parte musical comigo. Me ensinou as notas primordiais, né, as principais ali, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, os acordes. Eu cheguei até a ir pra igreja com ele e me ensinou alguns corinhos ali, que tocavam só com essas notas, por exemplo, celebrai a Cristo, celebrai. Legal. Aí, então, tipo, eram notas bem básicas e que davam pra tocar, e com eletrorritmo tu não precisava fazer tanta coisa. Sim. Só tinha que passar no andamento certinho. E aí eu fiquei, assim, muito feliz com aquilo, mas eu queria mais. Só que o meu professor desapareceu do mapa. E daí pra frente começou uma busca minha por aprender mais desse instrumento. Na época eu pensava que era a minha própria capacidade. Mas depois, entendendo já um pouquinho mais velho, lá pros meus 13, 14 anos, eu entendi que era Deus me dando um dom. Então eu conheci a comunidade. Nesse período aí eu fiquei um tempo afastado da igreja. A gente, nessa fase de adolescente, né? Sim. A gente tem muitas propostas no mundo. Seus conflitos, né? Os conflitos, exatamente. E aí Deus me achou de novo. Uma pessoa me convidou para conhecer a comunidade. Aí foi que eu fui para lá, amei a comunidade. Eu acredito que com meus 13 anos eu converti de verdade na comunidade. Com 14 anos, finalzinho para completar 15, eu entrei para o ministério. Bem novinho, né? Só que antes de eu entrar para o ministério, eu tive muito conflito. Eu não queria, porque eu queria ter meu tempo com Deus. E eu me lembro direitinho que nessa fase tinha a rede de jovens na igreja. E eu amava, porque eu sentia uma presença tão gloriosa de Deus no louvor, na palavra. Às vezes, cara, a presença de Deus era tão gloriosa nesse período. Acredito que 99 para 2000, 2001, 2002, por aí. Tava na alfabetização. Tava no sétimo, o que é hoje 8º ano. 8º ano. Coisa boa, né? A gente lembrar do passado. E, cara, eu senti uma presença tão gloriosa de Deus no louvor, e eu ficava tão antenado naquilo que eu dizia assim: eu preciso aprender essas canções. E aí, quando eu terminava o louvor lá na igreja, eu gravava todas as músicas que tinham sendo tocadas. E eu ia para casa, eu ligava o meu teclado dentro do meu quarto
e refazer o louvor eu tocando o teclado. E eu ficava ali horas e horas me debruçando no meu instrumento. Porque aquilo para mim era um prazer. Eu escutava as músicas na igreja, chegava em casa e reproduzia no teu quarto. E assim, ia aprendendo no teu quarto sozinho. Isso. Nessa época era uma época que a gente não tinha internet como tem hoje, não é? Não Então, para tirar as músicas era de ouvidão mesmo, Isso, treinando. No som, dá pausa e volta, dá pausa. Legal. Volta. Mas o teu professor já tinha te deixado nessa época. Há muito tempo já. Você estava sozinho ali. Autodidata ali. Deus. Eu e Deus. Teve uma vez que eu fui numa banca de revista, logo depois que ele me deixou, acho que uns 3 meses depois que ele me deixou, e eu comprei uma revista pequena. E eu me lembro direitinho que na capa tinha a Celine Dion, a música do Titanic. Aí eu disse, cara, essa música eu quero aprender. Música da época, né? Aí eu peguei, e tinha aquela introdução bonita da música do Titanic, né? Que não vale a pena fazer aqui nesse podcast. E aí eu peguei e disse, preciso aprender. E quando eu aprendi música lá atrás, que eu sei que esse não é um podcast de música, mas a gente vai ter que falar um pouquinho da parte teórica, né? Eu aprendi os acordes naturais na sua primeira formação. Ou seja, o acorde de Dó, por exemplo, é Dó, Mi e Sol. E aí, para mim, o acorde de Dó era isso e ponto final. Eu aprendi isso, é isso. Quando eu abri a revistinha com as cifras da música da Celine Dion, a música Titanic estava cifrada em Dó. E aí eu disse, pô, Dó eu conheço, Fá eu conheço, Sol eu conheço. Só que quando eu olhei o desenho, porque nas revistinhas vem o desenho do teclado e onde teus dedos vão pegar para fazer o acorde. Aí tava escrito lá Dó. Só que o Dó que tava aparecendo lá era diferente. Ele começava em Sol, e aí ia Dó e Mi. Só que para mim aquilo era novo, porque eu não tive essa aula teórica. Eu disse, gente, o que tá acontecendo? Para mim é novo também. O Dó que eu aprendi não é esse Dó, pô. O Dó que eu aprendi é Dó, Mi, Sol. Não só Dó, Mi. E aí eu fiquei naquele conflito interno. E veio um estalo na minha cabeça. E na época, para mim, como eu falei anteriormente, né? Eu sou muito safo, poxa. Aí eu disse, não, pera lá. Eu olhei pro acorde principal que eu tava fazendo e depois eu olhei pro acorde que o cara tava falando lá. E que, às vezes, algumas regras matemáticas, a ordem do fator ali não vai alterar o resultado. Por exemplo, 2 mais 3 e 3 mais 2 vai dar 5, né? Então, na música, muitas vezes é essas aplicações. Então, eu começar o Dó a partir de Dó sendo aquelas notas, e eu começar a partir de Dó, de Sol, era a mesma coisa. Só mudaria um pouquinho como você vai escutar aquele acorde. E aí eu disse, pera lá, assim, em Dó tem isso, em Ré vai ter isso, em Mi vai ter isso. E assim eu fui desenvolvendo aquele talento. Então, quando eu já entrei para a comunidade, eu já sabia tocar música, eu já sabia fazer algumas coisas. Eu era bem cru, mas eu já sabia muito mais do que eu sabia quando eu comecei. Só que nesse secreto, dentro do meu quarto, Deus me deu a graça e o dom, um talento que eu, tipo assim, dentro do colégio ia passar muito mais tempo para aprender. Então, eu comecei a tirar música de ouvido. Meu sonho era saber tocar sem precisar olhar para as teclas do teclado. E Deus foi me dando isso gradativamente. Opa, bati aqui. E Deus foi me dando isso gradativamente. E aí eu me lembro muito bem que eu entrava pro quarto, às vezes eu não sabia música, eu ficava repetindo várias vezes até eu saber para eu poder ministrar. Porque eu queria ministrar para Deus. Eu queria chegar no momento de eu pegar assim uma música, vamos lá, alguma aqui. Grande, queremos o teu nome, fechar o olho e adorar o Senhor, sabe? Sem precisar me preocupar com os acordes, sem precisar... E eu, naquele momento ali, tentar adorar a Deus. Porque quando tu tá pegando a música, tu fica meio travado. Sim. Mas depois que tu pega e tu consegue... Botar o teu sentimento ali. Botar o teu sentimento, botar o desejo de expressar a letra daquela canção, é outro papo. Aí começa a adoração. Sim, que é uma e das tu coisas. tocaste num ponto interessante, né? Às vezes a gente tem esse desafio, né, com o ministro de louvor, entre a técnica e o teu momento de culto, né? O teu momento de intimidade com Deus. Às vezes a gente fica muito preso na técnica, às vezes a gente fica só ali na vertical e Sim, esquece, né? Exato. Tem que ter esse equilíbrio, mas sim, voltando. Pois é. Então, como foi a tua pergunta, né? Quando foi que eu comecei de verdade no ministério? O meu ministério começou no meu quarto, muito antes de eu ir para dentro da igreja e ministrar. E aí eu me lembro que nessa fase eu estava muito apaixonado demais, assim, um fogo dentro de mim. E eu conheci 2 irmãos
que também estavam nessa mesma pegada comigo. Um tocava baixo, o outro tocava bateria. Um é o Leonan, o outro é o Rafael. Sim. Se eles estiverem assistindo, um abraço pros dois aí. E aí a gente tava com muita vontade de tocar, né? E eu me lembro que o meu pai ainda estava na quadrangular e ele estava num tabernáculo que ficava perto de casa. Ele tinha a chave. Então eu dizia, gente, tem um alto-falante lá gigantesco, uma caixa de som que tinha lá. A gente pluga o teclado e o baixo na caixa e a bateria não precisa de som mesmo. Aí o Rafael toca na bateria. Bora pra lá. A gente abre, fecha a porta e fica lá dentro parando o pau. Bora abrir igreja pra tocar. Aí a gente ia pra lá, cara. Então a gente tocava Oficina G3, tocava muitas músicas bacanas ali. Boa. Cante ao minha alma, cante ao minha alma. E aí a gente ficava, até que a líder do Ministério de Louvor da igreja descobriu que a gente estava fazendo isso porque um deles falou, sem querer. Ela, como é que é? Vocês estão indo para outra igreja? Ele, não, é porque lá a gente pode ensaiar sem problema. Aí ele disse, não, venham para cá. Aí foi que ela começou a ver a gente, e aí o ministério abraçou a gente e deu 2 músicas pra gente tirar. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira música que eles deram pra gente tirar foi uma música da pastora Ludmila Feber. Aquela música... Como é a música? Ah, sim, aqui. Toma os teus olhos. Sim. Né? E aí a gente, cara, pra gente foi um desafio. Porque pra mim tinha muita coisa que eu precisava fazer no teclado e eu ainda tinha minhas travas, minhas limitações. Uhum. E pra eles também. Só que Deus deu tanta graça. É isso que eu vejo, sabe? Quando a gente procura dentro de nós, não a técnica, não o aplauso, não as pessoas nos olhando, mas fazer aquilo com vontade de agradar o coração de Deus. Parece que Deus olha assim e diz, é isso que eu quero. Toma, meu filho, então eu vou te entregar um pouquinho mais, porque tu tá entregando tudo de ti pra mim. E aí Deus veio, sabe, a gente pegou a música igualzinho como era no CD da Ludmilla. E aí a pastora chamou a gente para fazer uma apresentação na hora da oferta. Uhum. Era uma outra equipe que estava tocando, muito boa, por sinal. E aí ela... E antigamente a galera, eu tenho a impressão que tocava mais do que hoje, né? Eu não sei se é porque não tinha tanto recurso, então o cara tinha que ralar. Sim, mano, e a galera tocava muito naquela época. Tinha muitos músicos profissionais ali no Ministério de Louvor. Uhum. E aí eu me lembro direitinho, a pastora Cláudia tinha falado com o pastor Edmilson, e aí o pastor Edmilson pegou e disse, olha... A pastora Cláudia era líder do Louvor na época. Isso. Beijo, pastora. Beijo, pastora, pra senhora aí. Aí ela pegou e nos chamou pra lá, né? E aí ela falou com o pastor Edmilson, e o pastor Edmilson, na hora da oferta, chamou a gente pra gente fazer a apresentação. Oportunidade. A oportunidade. Esteja preparado. Aí a gente ministrou essa música, foi bênção. Aí depois disso a gente foi incluso no ministério. Então, com meus 14 anos, foi o ano que eu assumi o ministério dentro da igreja. E de lá até hoje eu tô fazendo isso, pra glória do Senhor. Bacana. E formando também, né? Ensinando muita gente ali na igreja. O Bruce já formou muitos líderes de louvor na nossa igreja, né? Eu passei pela escolinha do tio Bruce. Então, para quem está assistindo a gente, eu estou um pouco mais voando no assunto, porque os nossos irmãos, tanto o Bruce quanto o Delano, eles são ministros de louvor na nossa igreja. Inclusive, Bruce, quando eu entrei na igreja, eu percebi que algo que era uma marca muito forte da nossa igreja é esse momento do louvor, né? É esse momento da adoração, como é tremendo. Eu lembro de chegar ali, novo convertido, e falar assim, nossa, isso é um espetáculo, é um show maravilhoso que está acontecendo aqui, né? Novo convertido não entendia muito bem que, na verdade, era a unção de Deus ali, né? Movendo os ministros, mas é uma marca muito forte da igreja. Você que nos assiste, tiver interesse de ver um pouquinho, conhecer esse mover que acontece dentro da nossa igreja, os nossos cultos acontecem aos domingos, 9 horas da manhã, e também às 18 horas da tarde, aos domingos. E para os nossos jovens que também estão assistindo, a gente também tem um culto dia de sábado, viu? Você é nosso convidado, acontece às 18 horas, também lá na Comunidade Cristã de Belém. Que bom que você tocou nisso, porque além de falar do Ministério de Louvor, que é apenas um dos seus ministérios, a gente vai querer também conversar um pouquinho sobre o trabalho que você tem desenvolvido com os jovens lá na CCB, na Comunidade Cristã. Cara, eu tenho uma paixão muito grande. Eu me encontrei com Cristo porque eu me lembro que eu fui para um culto, eu acredito que em 99, para lá para a Comunidade Cristã,
Ia ter um culto numa quinta-feira e a Geisa, um abraço para você, nos convidou para ir no culto. Convidou a Tati, minha irmã, que hoje mora nos Estados Unidos. E aí a Tati me convidou para ir com ela nesse culto. Na realidade, a Tati já tinha ido em um e aí me convidou de novo. E eu me lembro que nessa época, a nossa igreja, a frente dela era para outra rua. E aí, quando eu cheguei na frente da igreja junto com a minha irmã, tava cheio de jovens ali na frente. E era um culto de quinta-feira, não era um culto de sábado. E tinha muito jovem, muito jovem. Nossa igreja era muito jovem. E aí, quando pegaram a gente, né, quando viram a gente, eles vieram logo abraçando, cumprimentando, falando, apresentando os outros jovens que estavam ali naquele local. E eu disse, cara, que doidice é essa? Eu nunca tinha visto isso. E eu já tinha participado de igreja. Na verdade, eu estava participando ainda de outra igreja. Só estava um pouquinho ausente, mas todo culto de domingo eu praticamente ia para a igreja. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado. E aí a gente foi para esse culto, e nesse culto foi muito legal, e eu me lembro que eles pegaram o nosso telefone, e ao longo da semana eles ligaram pra gente para falar do sábado. E quando chegou no sábado, isso numa quinta, né? Sexta ligaram de novo, sábado, gente, que coisa chata. Aí ligaram de novo, olha, o culto, não te esquece, não, qualquer coisa a gente passa aí na tua casa para te pegar. Não precisa, a gente vai. E eu me lembro que a gente foi. E ali, cara, eu tive muitas experiências, até hoje. Eu olho para esse período, né? Não com saudade, sabe? Mas para lembrar o que Deus fez na minha vida desde aquela época. Então, eu me lembro de coisas tremendas que Deus fez ali, né, dos moveres daquela época. E eu me lembro que tinha cultos na rede de jovens. Nessa época era o Paulão, o líder, eu acredito, da rede de jovens. E tinham cultos que a presença de Deus era tão gloriosa naquele lugar, a presença de Deus era tão palpável, não que não precisasse da palavra, ou talvez do louvor, mas a presença de Deus era tão grandiosa, tão gloriosa, tão poderosa, que aquilo ali trazia... Nada mais importava. Porque Deus estava ali naquele lugar. Naturalmente. Entendeu? O próprio Deus, o dono da palavra, o dono do louvor, o dono da música, vamos dizer assim, né? O dono da música, o dono da palavra, estava ali e estava compartilhando com os jovens. Eu me lembro, era jovem jogado para um lado, era jovem chorando no outro. Eu dizia, nunca vi isso, gente. Jovem chorando. Eu me lembro quando eu ia na outra igreja, eu via jovem conversando, brincando, mas chorando, de joelho dobrado, caído pelo chão. Isso não era normal para mim. Mas ali naquele lugar era normal. Existia uma busca, existia algo diferente. E aí eu disse, gente, isso aqui é diferente. E aquilo me marcou. Então, quando isso me marcou, eu comecei a amar. E aí eu fui crescendo dentro da rede de jovens. Eu me tornei ministro de louvor, porque, como eu falei agora para vocês, eu escutava as músicas da rede de jovens e até mesmo do culto, mas principalmente da rede, e eu ia para o meu quarto, porque os cultos, eles eram com uma pegada muito poderosa da presença de Deus, mas eles tinham aquelas limitações, tem um horário, então não sei o quê. Na rede de jovem, mano, como é jovem, às vezes o jovem ficava largado ali na presença de Deus e a gente ficava por horas, tinha um som da alegria. Aí às vezes Deus vinha com a presença do riso e tomava muitos jovens com alegria e ficava uma gargalhada solta. E eu me lembro disso, cara, assim, eu dizia, Deus, isso pra mim é loucura, é loucura. E a palavra de Deus fala, né, que para alguns vai parecer loucura, mas para outros é poder de Deus. E aquilo era o poder de Deus se manifestando na vida dos jovens. E então ali eu acredito que foi quando Deus começou a me mostrar mais ou menos a direção. Então desde lá eu tenho um amor pela rede de jovens e hoje em dia eu trabalho com jovens lá na igreja, né, jovens e adolescentes, e a gente tenta de todas as maneiras ajudar todos os jovens que chegam ali a terem um encontro com o Senhor, a terem suas vidas transformadas por esse poder, a tal ponto de elas amarem Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer preconceito, acima de qualquer cancelamento, a ponto de elas levantarem essa bandeira de que eu sou filho de Deus. Amém. E isso foi um processo, na realidade, né? Essa liberdade do espírito dentro das igrejas, né? Foi ao longo dos anos que isso foi sendo adquirido, né? Sim. A gente passou por uma transformação, né, na história da música brasileira. Eu quero falar ainda um pouco sobre isso, mas não se via isso nas igrejas mais tradicionais, né? Nas igrejas históricas. Né? Houve uma renovação carismática, alguns chamam de avivamento e tudo mais, até chegar nesse ponto em que havia uma espontaneidade no louvor, né? O salmodiar durante os hinos e tudo mais. Mas, assim, querendo ou não, sendo uma igreja mais tradicional, a gente tem uma liturgia, né? A gente tem o momento do louvor,
tem o momento da oferta, tem o momento da palavra, né? Seja na batista, seja na presbiteriana. Ah, não, a minha igreja não tem. Não, tem liturgia. Tem. Toda igreja tem a sua organização, né? E o louvor, né, ou os cantos, né, congregacionais, eles fazem parte dessa liturgia. Eu queria que tu falasse pra gente como que tu vê esse momento de louvor, qual é a importância dele para entronizar o culto? Cara, tu diz assim, para fazer a introdução do culto, né? Sim, tem igrejas que começam, né? Geralmente se começa com o momento de louvor, né? Porque antigamente, desculpa, não havia esse início essa divisão, com louvor, né? Era assim, tá rolando culto, aí entre uma palavra canta um hino. Sim. Aí continua. Sim, a gente vê isso muito em algumas assembleias, principalmente as mais agora tradicionais, a mocidade, né? agora a terceira idade. Sim. Cada um indo lá e entregando um pouquinho de adoração. Eis que digo que foi muito difícil chegar. O pastor Edmilson que imita legal, né? Ele imita, cara. Ele tem umas sacadas muito legais. Mas como é que tu vê o momento do louvor, assim, a importância do culto? Cara, eu vejo que o louvor, levando assim bem para a questão bíblica, sim, né? Tem alguns comentaristas que falam que o louvor, a música em si tudo foi criado por Deus. Sim. Mas a música ela permeia esse momento desde lá de trás, desde a criação do mundo, né? Até mesmo, acho que em Jó cita, quando Jó está tendo aquela conversa com Deus, que eu acho, quer ver? Vamos abrir lá, acho que está em Jó 38:7. Aí, se puder ler aí pra gente rapidinho, a gente fala sobre isso. Então, 38:7, né? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Ou quem encerrou com portas o mar quando este rompeu e saiu do ventre, né? Ou seja, ele está falando de louvor aí, né? Quando as estrelas louvavam ao Deus Altíssimo. Então, Deus fazendo alguns questionamentos para Jó. Se ele estava lá nesse lugar, né? O louvor, então, ele é muito importante nesse momento do culto, porque é um momento que a igreja, de maneira unificada, ela vai louvar, engrandecer, enaltecer ao Senhor. Eu me lembro que tem uma parte lá, quando foi construído o templo, principalmente, que foi chamado Asaf, né? Um músico muito... Um dos maiores músicos, um dos mais importantes músicos ali desse período, que inclusive os filhos dele depois ficaram por muito tempo, era o momento em que eles faziam com que o povo, junto nesse momento de louvor, atraísse a presença de Deus, trouxesse de uma maneira assim palpável essa presença, ao ponto de que o povo entrasse numa sintonia, conseguisse adentrar nessa presença. Então eu vejo que o louvor, no momento da liturgia do culto, ele é importante para que o povo entre nessa presença. Ele alcança essa presença. Porque você chega ali no culto, você chega meio que baratinado, né? Sim. Tu chega com os teus problemas, tu chega pensando nas coisas, tu chega pensando... Então, tu precisas te linkar a Deus. E o louvor, esse momento do louvor, que a palavra louvor significa engrandecer, como eu falei, enaltecer, elogiar, é o momento onde você vai exatamente fazer isso. Se desligar de tudo e começar ali um momento com Deus. Então, nesse momento, é um momento em que eu acredito que ele é também um momento muito importante na liturgia do culto, porque você se desliga de tudo. E ali você começa o seu primeiro conversar com Deus. É o primeiro falar com Deus. É o seu primeiro oi para Deus, né? É aquele momento que você vai começar a agradecer. Às vezes é difícil para uma pessoa, de repente, numa oração, começar a agradecer, obrigado pela vida, obrigado por isso. Então, no louvor, você começa a fazer isso. E o louvor, ele liberta, o louvor, ele traz justiça de Deus. Então, eu acredito que o louvor, ele tem uma importância muito grande na condução do culto. Ajuda até mesmo quem vai pregar. Sim, faz parte do culto. Prepara o ambiente para quem vai pregar. Sim. Porque o momento, o louvor preparou aquele momento. Isso que tu falaste de pregar, eu escutei algo interessante esses dias, né? O ministro de louvor ou o líder de louvor é o primeiro professor de teologia da igreja. Porque antes do pastor, ou em outras palavras, é o primeiro pastor da igreja. Porque antes do pastor pegar no microfone, o ministro de louvor já está ali conduzindo a igreja, né? Então é uma grande responsabilidade muito, que você canta, a escolha das canções, que você fala.
E é engraçado como a gente decora textos bíblicos e aprende passagens a partir do cantar canções, né? Sim, o louvor ele tem essa função didática também, né? Na época da Reforma, o Martinho Lutero, ele usou muito a ferramenta do louvor para divulgar a palavra, né? Na história dos grandes avivamentos, o irmão do John Wesley, que era o Carlos Wesley, ele foi um dos maiores compositores da história do cristianismo. Né? E ele era conhecido não pelas pregações, mas pelos louvores que ele compunha. E se a gente voltar também na história e passar para a Bíblia, muitos salmos são cânticos, né? Sim. São cânticos de Davi, próprio como você tem aqui Asaf, a família de Asaf e os filhos de Asaf têm salmos. Asaf tem salmos. Então, o louvor, eu me lembro daquela passagem em que Miriam dança, né? E tem um louvor, inclusive Asaf está no meio desses louvores aí, no meio do cântico ali. Então, é o povo celebrando aquilo que Deus fez. Uhum. Então, o louvor é uma maneira de você agradecer pelos atos de Deus na sua vida, né? É diferente da adoração. A adoração você vai falar com Deus pelo que Ele é. Uhum. Já o louvor não. O louvor você vai praticamente fazer pelo que Ele fez ou pelo que Ele faz. Sim. Então, quando você louva a Deus, você está enaltecendo aquilo que ele fez na tua vida. Como é que tu entende essa diferença aí, já que a gente tocou nesse ponto? Louvor e adoração. Adoração não é necessariamente música. Não. Adoração, cara, adoração já diz, é um tipo de culto a Deus, é um serviço a Deus, né? Adorar é servir alguém. Certo. Entendeu? Então, Deus, ele quer que a criação dele o sirva. Sim. De todo o seu coração. Então, a adoração, ela é algo, como eu acabei de falar, é algo que tem a ver com a pessoa de Deus. Então, é você adorar um ser. Um ser todo-poderoso. Por exemplo, eu adoro a Deus. Mas tem gente que adora um celular, tem gente que adora outras coisas. Mas Deus, ele nos criou não só para a glória dele, mas para que a gente viva uma vida de adoração a ele. O louvor já é algo totalmente diferente. Como a gente falou, o louvor ele tem a ver com agradecimento, enaltecer, com elogiar. E adoração não é isso. Inclusive, a adoração se torna um estilo de vida. Por quê? Porque para você ter esse conhecimento de Deus, para você ter esse relacionamento com Deus, você precisa ter intimidade. E a adoração tem a ver com isso. E para você ter intimidade com uma pessoa, é um caminhar diário. Não é uma hora do dia que você, uma vez na vida ou na morte, que você vai adorar alguém. Não. É um caminhar juntos, né? Esse termo, louvor, agora você falando, me lembrou muito o texto de Efésios, capítulo 1. Que o apóstolo Paulo, ali em Efésios, capítulo 1, ele vai citar 3 vezes que nós fomos predestinados, né, eleitos em Cristo para o louvor da sua glória, né? Então ele vai falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e cada um desses aspectos ele fala, e tudo para o louvor da sua glória. Essa questão do louvor e adoração, lembro do texto de João capítulo 4, né, com a mulher samaritana. Sim. E Jesus diz para aquela mulher que Deus é espírito, né? Importa que aqueles que o adorem em espírito. Eu até separei esse texto aqui. E em verdade. A gente estava com ele mais cedo, né? A gente estava meditando ali na palavra, né? Procurando alguns textos sobre adoração e louvor. E ali em João 4, a partir do verso 21, ele fala assim: então Jesus lhe disse para a mulher, né? Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. É tremendo, é um texto que ele é muito conhecido, e quantas pregações a gente já não escutou acerca disso. E dentre as muitas interpretações desse texto, eu acredito que uma que me tocou muito e que me fez assim descortinar esse versículo foi quando o pastor, ele falou assim que é necessário que a gente adore no Espírito e em verdade. Jesus dá uma fórmula de que é a adoração. Como se fosse assim, olha, você vai adorar no Espírito, mas esse em verdade como se fosse com entendimento, com revelação. Então a gente adora porque, como ele falou, a gente adora porque a gente conhece, não só conhece, mas também reconhece o Deus ao qual servimos. É uma revelação, né? Que
que a gente acaba tendo através do Espírito Santo. Então a gente adora em espírito e adora em verdade e aí, também. olha a importância do louvor. Como você quer levar o povo à adoração se você não apresentar conhecimento de quem Deus é? Exatamente. Então, a importância da instrução bíblica no momento do louvor. A gente não pode cantar qualquer coisa. Exatamente. A gente precisa levar o povo a conhecer a Deus. E eles conhecendo quem Deus é, a sua graça, a sua misericórdia, os poderes do mundo vindouro, e que ele vai vir Perfeito. outra vez, e que ele nos perdoa, e que ele é santo, digno. Os seus atributos, naturalmente o povo é levado a adorar a Deus. Não só em espírito, mas em verdade. Com Porque entendimento. Eles conhecem, e às vezes a gente quer fazer tantos malabarismos, faz aquilo, porque não tem ânimo. Mas se o cara ele tiver um encontro com a verdade de quem Deus é, ele vai ficar fascinado. Nossa, então esse Deus é dessa forma, então eu preciso me expressar, eu preciso adorá-lo, eu preciso me mover, né? É adoração em verdade. Eu vejo que esse momento, a música, né? Porque também a gente não pode confundir muito, né? Sim. A música, ela tá nesses dois ambientes aí, tanto do louvor quanto no da adoração. Eu posso adorar a Deus com música. Eu posso louvar a Deus com música. Mas eu também posso louvar a Deus sem música. Sim. Eu também posso adorar a Deus sem música. Mas nesse momento do culto, a gente usa a música porque ela é um instrumento. E é um instrumento muito poderoso. Se não fosse poderoso, como a gente acabou de falar, não estaria desde o princípio dos tempos. Deus não se preocuparia em ter uma pessoa responsável por isso lá atrás. Não é verdade? Então, a música, ela tem que ter esse toque especial. Ela tem que trazer a palavra de Deus. Ela tem que trazer a essência de Deus. Ela tem que vir inspirada de Deus. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, tomar cuidado com aquilo que a gente canta, tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Até mesmo porque o que a gente canta tem que ser também a nossa maneira de viver. Tem que ser algo que a gente esteja vivendo. Eu fico muito triste às vezes que tem músicas, né? Tem louvores que são tremendos. Esses dias eu estava vendo o podcast da Lu Alone com a Nívia Soares, né? Eu achei tão tremendo esse podcast que a Lu, ela estava falando que eles estavam num momento de louvor tão poderoso, né? E aí eles estavam cantando aquela música, faz de novo. E a igreja não mover ali, e o pastor Márcio, ele é um pastor muito amoroso, ele quase não se estressa, ele quase não se aborrece. Essas são palavras dela, né? Uhum. O Márcio Valadão. Tanto que ele foi conhecido muitos anos atrás como o apóstolo do amor. Porque ele tem uma voz mansa, calma, né? Eu acho que todos eles, né? Cara, interessante. Tem essa característica. Mas ele, assim, é diferente. A voz, a forma como ele fala é diferente. É muito manso. Sim. Então ela estava falando dessa mansidão tanta dele, e nessa hora que o povo estava ali cantando essa música, ele falou que não era mais para cantar aquilo. Porque não é ele que tem que fazer de novo. A gente precisa querer um novo dele. Mas não é ele que tem que fazer de novo. Somos nós que queremos ter de novo. Uau. Tipo assim, eu quero ter de novo essa presença. Não é faz de novo o que o teu povo... como é? Faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma vez. Eu entendo o que o ministro quis dizer naquela hora. Mas quando a gente fala assim, faz de novo, é como se dependesse exclusivamente de Deus. Sem a minha responsabilidade. Exatamente. Colocando a responsabilidade para Deus para fazer aquilo de novo. Enquanto que, na realidade, o mover parou não foi porque Deus não quis fazer. Foi porque nós nos desviamos do mover. E aí, trazendo pro link do que tu estavas falando. Às vezes a gente enche o momento de louvor de tanto aparato, de tantas performances, né? Que a gente esquece que esse momento é um momento de entrega. É um momento de tu colocares ali todo o teu coração para fora. A palavra de Deus fala que do nosso coração provém as palavras de vida. Então, o coração nada mais é do que o nosso entendimento. Então, a nossa mente ela tem que estar totalmente voltada naquele momento para o Senhor. E é isso que às vezes eu vejo que falta um pouco na hora desse momento do louvor na igreja, desse momento musical dentro da igreja. É de o quê? É de o ministro ter aquela responsabilidade e entender que ele está levando um povo à presença do Deus Altíssimo.
Ele não está levando a presença de qualquer pessoa. Ele não está levando na presença do Bruce ou do pastor que vai pregar. Não, ele está conduzindo um povo para a presença de um Deus poderoso, que cura, que faz de milagre. Cara, eu me lembro quando eu era mais novo e fazendo um adendo aqui nessa parte da nossa conversa, que é uma das coisas que eu sinto falta e eu peço para Deus muito. Eu me lembro que mesmo antes de eu entrar no louvor, eu ia em algumas igrejas que no momento do louvor pessoas eram curadas. Eu me lembro que eu fui numa cruzada uma vez que há muitos anos atrás tinha muitas cruzadas aqui em Belém. E aí, no momento do louvor, depois o pastor foi pegar o microfone e ele chamou pessoas ali na frente e pessoas foram curadas. No momento do louvor dentro da nossa igreja, onde nós estamos hoje, já se ouviu voz de anjos, já se viu dentes de ouro aparecendo. Então, a gente precisa disso de novo? Precisa, mas precisa do novo de Deus. Não como era antigamente, mas de uma maneira em que a gente veja tudo isso de novo. Tem que ter esse anelo no coração do ministro, sabe? E que eu tenho esse anelo de ver dentro da nossa igreja, no momento do louvor, o paralítico largar sua cadeira, o cego pegar e dizer, eu tô vendo, o surdo Amém. Parar e dizer, cara, eu tô escutando, essa música eu tô escutando. Por quê? Porque a gente precisa voltar para uma essência em Deus de que a palavra, ela liberta, ela traz também isso. Mas na hora da música, do louvor e da adoração, isso também é feito. Acontece milagres, acontece justiça de Deus. E isso são atos de justiça de Deus. O milagre, a cura, a libertação são atos de justiça. E quando a gente louva como igreja, juntos, isso deveria estar acontecendo. E assim, Bruce, você falou algo interessante, né, da gente retornar para a essência. Você enxerga o cenário musical dito gospel. Você quer o cenário musical voltado para a igreja. Enxergar uma grande diferença do que era antes, do que é hoje, profundidade em letra, ou a forma de ministrar é diferente? Cara, o que eu vejo hoje é que eu acho que a gente precisa, como eu falei, além de voltar para a essência, não adianta a gente querer uma essência, a gente querer um avivamento, que a gente tem falado muito disso na nossa rede de jovens, né? Mas temos clamado por isso. Por isso, e eu acredito que precisa ter arrependimento. Eu acredito que a nossa vida de cima do altar, de cima da plataforma, de cima do púlpito, seja lá de onde você está cantando ou louvando, ela tem que ser igual dentro da sua casa. Isso é o resumo de adoração, desculpa te cortar. Né? Quando Jesus ele está no deserto com Satanás, e Satanás ele fala assim para ele, se prostrado, me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Jesus também fala com a mulher sobre a adoração em espírito e em verdade. A palavra lá no grego é proskinel. Significa literalmente dobrar-se, prostrar-se. Fala de um estilo de vida em reverência a Deus. Um estilo de vida que entrega não só o domingo ou o sábado, mas toda a sua semana para Deus. Todos os dias. Todos os dias. E o louvor do final de semana, a igreja, nada mais é do que uma consequência, né? Senão, a gente pode acabar entrando num ciclo vicioso de até adorar a música e não adorar a Deus, né? E se perder só na canção, né? A gente se vicia nas luzes, a gente se vicia na fumaça. No telão, no né? telão. De como vai ser tocada aquela música, Sim. no momento do solo. Sim, a profundidade do nosso coração, muitas vezes, ela não está no Deus que a gente está adorando, mas na forma, né? Tipo assim, se não for aquela canção do reteté... É aquela canção ali que me toca, Jesus, né? É aquela ali que faz com que... E às vezes não é a presença que está fazendo com que você se derrame, mas você se emociona com uma letra lá de 1900 e bolinha, aquele lá eu não lembro, adoro, né? Mas se for... Inclusive, eu queria fazer até uma pausa aqui, não cortando a conversa, mas como já é de praxe aqui nos nossos podcasts, a gente sempre tem a nossa indicação teológica, né? E o livro de hoje é o livro do pastor Clayton Oli, Tudo o que você gostaria de saber sobre música e não tinha para quem perguntar. É uma indicação do nosso irmão Bruce. E aí, Bruce, fala um pouquinho pra gente desse livro que você trouxe. Cara, esse livro do Clayton, eu me lembro quando eles foram lá na igreja, né? É do Disco Praise. Ele é ministro de louvor dessa equipe, desse ministério. Ele falou um pouco sobre ele no dia lá, então a gente correu e comprou. Ele te dá algumas dicas sobre como agir em grupo, né? De que maneira
tu tem que conduzir o ensaio, como que tu tens que te preparar para aquele dia que tu vais ministrar. Ele fala um pouquinho sobre a questão da organização em cima do altar. Ele fala como tu tens que te portar ali em cima do altar. Então é um livro muito tremendo para quem quer desmistificar algumas coisinhas aí. Iniciar no Ministério de Louvor é um excelente... Isso é ideal. Então legal. tá aí. Tudo que você gostaria de saber sobre música e não tinha para quem perguntar. Editora? Agora tem. Editora Above, aí do Clayton Oli, Exatamente. Bem, vocalista de Skull Praise. Bruce, outra pergunta para a gente já ir se direcionar. Ou não, né? Pro final, não sei. Não, a gente tem que matar uma saudade, né? Será que tem a gente pode relembrar algumas canções? Será que tem um espacinho pra gente relembrar alguma coisa? A gente vê na realidade que a música evangélica brasileira, ela veio ao longo dos anos ou das décadas sofrendo algumas transformações, né? Sim. O que a gente cantava há 40 anos atrás, às vezes ainda canta, né? Mas não com tanta frequência. Na realidade, a maioria das igrejas, até os anos 80, elas cantavam apenas os hinários, né? Tinha apenas, era limitado aquilo, e com o tempo foi entrando uma guitarra, foi entrando um violão. Alguns diziam que quando a bateria entrava, parece que o Satanás entrava. E como é que tu vê essa transformação, assim? Quais foram os louvores que mais te influenciaram, os ministros? Cara, assim, como eu vim de uma igreja que era um tabernáculo, Sim. e eu frequentei muito tempo a igreja da minha tia, que era uma igreja do Reteté. Eu gosto muito de hinos da harpa, mas os louvores que me marcaram muito na construção da minha vida ministerial foi Antônio Cirilo, Nívia Soares. Até hoje eu amo demais esses 2000 mais ou menos pra cá, né? Isso. Teve o Ministério Koinonia, algumas músicas, Asaf Borba, mas quem realmente assim fez eu ver a música, mergulhar na música, foram Cirilo, David Keelan, Nívia Soares. Eu me lembro que na época a Luísa Rosa ainda não tinha CD solo, ela trabalhava com o pastor Cirilo, fazendo back vocal, né? Mas foram pessoas que verdadeiramente me marcaram lá atrás, como dizendo assim, cara, esses caras aqui eu quero olhar. Eu gosto muito do Clayton, né, do Disco Praise. Eu acho ele um cara sensacional. Inclusive, numa conversa à parte com ele no carro, ele falando sobre a questão da música, ele diz que ele passa 15 anos para ver, assim, será que essa música pegou ou não? Porque são músicas... E eu concordo com ele. Às vezes, uma música, ela tem que marcar gerações, né? Sim. Como a gente vê, muitas músicas que marcaram gerações. Muito. Por exemplo, aquela... Inclusive, Diante do Trono regravou uma música. Deixa eu aumentar aqui. Aquela... Senhor meu Deus, Aí. quando eu maravilhado Sim. fico a pensar nas obras de suas mãos. Então, são músicas que, independente da fase, do tempo, da época, da geração, a gente vai cantar. Essa é do Inário, né? Isso, é centenário, exatamente. Bem Mas antiga. é bem antiga, né? Outra música que eu gosto muito, que inclusive... Vai, Inário ainda, um Inário ainda, antigo pra gente. Eu não sei te dizer se vai ser do Inário, eu acho que é da harpa. Deixa eu só ver o tom aqui. Em fervente oração, vem o meu coração, na presença de Deus derramar. Acho que vocês não conhecem Essa daí ficou muito pesada. Conheço. Mas era muito boa. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares notar. Tem uma profundidade, né? Amém. Nas letras. Uma letra tremenda. Tu acha que ao longo dos anos, assim, essa profundidade foi se perdendo um pouco, não querendo levantar polêmicas, né? Mas o pessoal fala um pouco sobre É algo que a gente escuta falar, né? empobrecimento, né, da música. Cara, o que Isso é geral? É só eu música? acho que começou a ter muita cópia, né? Eu acho que é importante você olhar para o ministério e você dizer assim, poxa, eu quero me parecer um pouco com esse ministério. Mas você personificar, eu já não acho legal. E é o que está acontecendo com a música hoje.
O ministério surge ali, faz sucesso, todo mundo faz a mesma coisa que aquele ministério. Vamos pegar a fórmula, né? E isso não é só na música. Se você for ver, vamos supor, hoje, se você pegar uma postagem no Instagram, você vai pegar uma postagem igual para todo mundo em nichos diferentes. Por exemplo, em odonto, tu vai pegar o mesmo filtro que fulano tá usando. Acho que tem um filtro hoje, tipo assim, tu pega a pessoa, recorta a pessoa, ela aparece em várias formas. Já viu esse filtro? Uhum. Por fora. Todo mundo tá usando o mesmo filtro. Aí, às vezes, tu pega uma piadinha que tá rolando. Todo mundo faz a mesma piadinha. Por quê? Tá em alta. Então, aquilo que tá em alta, todo mundo quer fazer. Então, isso tá sendo trazido para dentro da igreja. E eu não vejo isso com bons olhos. Porque Deus, ele te dá uma identidade. Deus, ele coloca uma identidade em ti. Ele não te fez, como Paulo até escreve, né? Nem todo mundo vai ser orelha, nem todo mundo vai ser olho, nem todo mundo vai ser nariz. Então, nem todo mundo vai tocar o reggae, nem todo mundo vai tocar o rock, nem todo mundo vai tocar o brega, nem todo mundo vai tocar o worship, mas todo mundo vai louvar o Senhor. Sim. Todo mundo vai cantar e se expressar ao Senhor. Só que hoje se pegou uma mania de pegar um estilo e todo mundo fazer gravação igualzinho. E o nosso Deus é um Deus de novidade. Eu acredito que Deus, ele dispensa novidade para todo mundo. O que está sendo feito, o que eu vejo às vezes muito hoje é a pessoa escreve uma letra, mas coloca em cima daquele mesmo estilo musical, porque é tendência. Talvez nem seja, mas infelizmente todo mundo está trabalhando em cima de uma tendência. A gente tem muita riqueza, né? Tem um leque e nessas aberto. épocas antigas não se via muito isso. Não se via músicas sendo tocadas iguais. Por exemplo, tem uma música do Kleber Lucas que ele tocava como é? Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento, né? Então ele tinha um swing diferente. Aí vinha de repente outro músico e cantava uma música um pouquinho diferente. Por exemplo, a música acho que é do Azaf Borba, aquela. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. Essa é aquela, eu sei que foi para... Isso, exatamente. Inclusive, o Vencedores por Cristo, eu escutei uma história, eles encontraram com o Azaf Borba no aeroporto, e aí eles conheceram o Azaf e gravaram essa música antes do Azaf. Né? Houve um contato ali, uma amizade, de gravar essa música e depois o Azaf Borba gravou. Então, eu vejo que as músicas, elas tinham... Mesmo que elas tinham muita palavra, né? Sim. Elas tinham muita coisa assim, mas elas não eram iguais. E hoje tu já vê uma coisa meio que igual para todo mundo. Repetição. Eu escutei o pastor Paulo Júnior dizendo assim, olha, por exemplo, aquela música. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aí ele diz assim, pronto, cantei mais teologia do que todas as músicas dos últimos 10 anos. Só nesse trecho. Mais Bíblia, né? Muito então tinha uma mensagem. Uma profundidade, né? Tinha uma mensagem. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o nosso repertório, né? Aquilo que a gente lê, a nossa dedicação. E Delano, eu acho que também tem aquela... Não querendo te cortar, desculpa. Sim. Mas tem a questão da permissão, né, de Deus, assim. Porque eu acredito que também... existe uma necessidade. A gente tem as músicas, elas correm muito dentro daquilo que a sociedade está vivendo. É algo meio cultural, é algo meio daquela cultura. Então, a nossa cultura também sofreu uma certa mudança. Sim. De lá, naquele tempo para cá. A educação, ela decaiu muito, né, de modo geral. Exatamente. Então, eu escutei um depoimento, né, de um professor que foi professor muitos anos no seminário teológico. Ele diz assim, hoje, um aluno de um seminário teológico, um aluno formado, ele está no nível de um bom aluno de EBD de 40 anos atrás. Então, um bom aluno de 40 anos atrás é a mesma coisa que um cara que se formou no seminário teológico hoje. Caramba. Porque havia essa cultura de ler a Bíblia. Essa preocupação de conhecer, né? Então, é o que a gente falou ainda agora, né? Sobre o Espírito e Verdade, o entendimento, né? Sim. Então tu pega, sei lá, João Alexandre, Sérgio Pimenta, Nelson Bormicá, Azaf Borba, Ademar de Campos. Havia um repertório, né? Havia algo a ser compartilhado. Não que hoje não haja, mas eu acho que tem menos Azaf Borbas por aí do que tinha antes, né?
Mas eu creio que Deus ele tem mexido nessa geração, sabe, Sim. Delano? Tem muitas músicas boas. Muitas músicas boas. Sim. E fazendo uma cronologia aí, uma linha do tempo. Anos 80? Anos 80. Anos O que a 80. gente tem dos anos 80? Vamos matar a Eu saudade. acho que temos... Quem sabe faz algo. Ô, louco, bicho. Vamos reduzir um tom para todo mundo cantar. Vai. Ao único Aí. que É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Muito boa essa, né? Olha, outra. Como é aquela Portas Abertas? Logos, né? Como é? Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aí, isso daí, mais ou menos 87. Olha, a única exatamente 87, foi o ano que eu nasci. Olha só que bênção. Deixa eu ver, outra música. Ele Exaltada? Qual ano que vocês acham que é? Eu acho que ele Exaltado 89? Não, já é 90. já é 90, né? Deve ser 93, eu acho. Não sei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Até aí, mais ou menos, década de 80, ainda era aquela coisa com certa limitação, né? Os louvores ainda não tinham aquela espontaneidade, aquele momento de... Contemplação que a gente chama, né? De salmodia no meio do culto, 80, né? 90, né? Finalzinho de 90 que para início de 2000 que começou o boom Sim. da questão mesmo do salmodiar diante do trono, né? Diante do trono. Na realidade, eu pesquisando por esses dias, eu gosto muito de pesquisar, de estudar sobre a história da música no Brasil. Isso começou nos Estados Unidos, né? Com o Vineyard Music. Sim. Foi a renovação carismática, na verdade, nas igrejas tradicionais, igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, e houve aquela renovação e foram formadas muitas comunidades aqui no Brasil, né? Comunidade Internacional da Zona Sul. Sim. E tantas outras. Aquela música, como é? Para o céu louvor, para o céu louvor. Aí lá no final, criou os céus e a terra. Aí começa a somediar, né? Criou o sol e as estrelas, tudo ele fez. A gente decora até o espontâneo. O espontâneo, Sim, exatamente. e aí o Vineyard começou com essa modificação de falar durante as canções. Antes era vamos cantar o hino HCC, louve ao Senhor. Agora não, já tem aquela liberdade no culto. E isso chegou no Brasil, chegou com as comunidades, aí vão influenciar o Koinonia. Sim. Até antes do Diante do Trono, né? Sim, Tu já vê tem uma que é já, antes deles. Isso, já vê essa certa liberdade, né? Mais pra frente o Renascer Prize também, né? Sim. Na Igreja Renascer. E o Diante do Trono. A Ana Paula, ela fala, inclusive no podcast que ela tá, do Hub, o pessoal do Morada, que ela foi na década de 80, acho que 98, para os Estados Unidos estudar, né, no seminário teológico, acho que era em Dallas, e ela teve esse encontro, esse choque, porque apesar de ela ter crescido, nascido na Lagoinha, que já era uma igreja renovada, haviam muitas limitações. Havia Sim. aquela liturgia assim, um tanto quanto engessada. E ela teve esse encontro com a galera pulando, caindo e à vontade na presença de Deus. E ela diz que Deus mandou ela voltar. Porque Deus queria começar algo no Brasil.
com aquela menina. E interessante que isso tem praticamente 20 anos, cara. Sim. Foi ali em 99, 98. E ela volta e começa a compartilhar aquilo que Deus estava, né, ensinando a ela e o que ela aprendeu. E o pastor, Márcio Paladão, com muito cuidado, dando liberdade. E o Diante do Trono, na realidade, ele sai dali como o Ministério de Louvor da Lagoinha, né? E interessante que uma das músicas que eu vejo dessa época deles, que teve assim, esse auge do espontâneo na adoração, né? Águas Purificadoras, né? Acho que é o terceiro CD. Que eles ficam ali um tempão naquela parte depois do refrão, né? Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aí daí pra frente é só ministração, né? Espontânea, aí fica um tempão. E é engraçado que, tipo assim, pro músico é praticamente poucas notas, mas no quesito momento de adoração, isso é tudo. Ou seja, porque tu não precisa de muitos acordes para te estar adorando. Sim. Tu precisa ter um coração disposto para estar ali fazendo algo de relevância. Isso ali já é o finalzinho de 90, início dos anos 2000, né? 2000. Mais alguma coisa dos anos 90, vai. 90. Olha aí, bora lá para os anos 90, tem umas músicas bacanas. Vamos sair um pouquinho dessas músicas lentas. Ok. Né? Eu vou continuar mais ou menos, mas é boa. É um outro estilo, mais rock. Né? Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar. Oficina. E louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir, de ser. Outra música. O tempo, sabe o tempo? O tempo toca o meu rosto. É isso? Me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias dessa vida passageira. Vai embora. Outra música. Alguém aí quer citar alguma? Vai, a galera da produção, anos 90. Alguém da produção aí quer tem pedir uma palhinha aí? Aquela. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Tem uma do Coinonia que eu gosto muito, eu acho que é 90. Maravilhoso é... No meu tom, vai. Maravilhoso é... Vai cantando aí. Estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Rapaz, quem sabe faz ao vivo, Maravilhoso é estar tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aí. Legal. Tem muita música boa, né, cara? Que mais? Mais alguma canção? Mas o que te influenciou mais, na realidade, foi 2000 pra cá, né? Foi mais ou menos o tempo da tua conversão. Exato, cara. O que foi 2000? Tem Cirilo. Cara, Cirilo. Cirilo tem tanta, cara. O Cirilo, eu acho que ele foi o pai do worship, né? Ele tinha aqueles... Ele ia embora, assim, eu né? acho que ele foi o
o segundo pai de quem fica ali naquela salmodiação, né? Aquele momento que é sem música. 10 mil vezes. Tem uma música dele que eu gosto, que é da minha época assim, de conversão. Acho que é um dos CDs dele que eu mais gosto. Aquela assim: novamente estou aqui, Senhor. Eu não sei, o Lucas sabe, Lucas? Pois eu preciso de ti totalmente. Novamente sou aqui em tua presença. Aí tem: e estou voltando, David Keeler. A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Outra música legal é... Ah, Deus. Tem tanta música. Às vezes a Essa gente aqui fica assim quando tá ministrando. Até que encontra. Essa aqui é boa, hein? Longe de ti, não quero ficar. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Isso aí é Nívia com Diante do Trono, né? Ah, cara, tem tanta música boa da Nívia. Se a gente for falar aqui, é outra que eu gosto muito. Aí tem meu amigo Cleiton lá com a música dele do... Já é mais pra cá pra gente, 2010. Acho que já é 2010 em diante, né? Isso, a dele é... A gente cantou tanto na igreja. Se o lugar... Ah, tá vendo só? Todo mundo sabe. Tu és real. Vai lá, Delano, canta aí. Vou me entregar totalmente. É no tom do Cleiton é alto, né? Vamos lá. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Aê. Boa, né? Mais alguma? E agora, talvez as mais recentes, Morada, de repente. Não, bora passar por uma canção do Reteté? Vai. Corinho de Fogo. Corinho? Não chega a ser o Corinho, da nossa Ok. amiga Cassiane. Deus Não rejeita a oração. Ô, glórias. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então o quê? Então louve. Simplesmente louve. Vai lá, depois. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa? Tá sofrendo. Tá sofrendo, louve. E não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia e caminha contigo, de noite ou de dia.
Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, Com muito louvor, com muito louvor. Aí. Amém. Aqui bate um coração pentecostal. O Eu reformado gostava muito de Voz da pentecostal. Verdade também. Sim. Voz da Verdade eu escutei muito quando era criança. Acredito que Voz da Verdade entra ainda no Aí, segura aí. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego tua vida e nunca me cansarei. O Lucas que gosta. Aí. Posso ouvir a tua voz. Bora pro refrão. E o quê? E não há ferrolhos Nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Olha o baixo aí. É a famosa não há ferrolho nas portas. Isso, essa mesmo, que a irmã canta bem, né? Legal. E daqui pra cá, daí pra cá, já é tem- tudo mais parecido, ou não? Não, tem músicas boas, cara. Tem boas, Bora lá tem uma boas. do Brunão que tu gosta aí. Vai, sem preconceito, eu gosto. Aquela do Moisés. Do Moisés? É tão complicada a letra dessa música. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Vai, mais perto. Mais perto do monte, Mais perto, da face, me espanto. com o peso da tua glória. Mais perto da glória, Mais perto, da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo. Olha, tá aí um exemplo de worship com uma letra bíblica teológica, e teológica, profunda, né? densa e profunda, né? É, Tão profunda que aquele a gente tipo até de letra confunde. que hoje em dia eu ministro antes de começar Tem a que ministrar. Ele explicar, explica, olha, é o seguinte. Às vezes a gente ministra, o pessoal não sabe que tá falando de Moisés, essa música. Moisés e o monte. Ah, cara, tem tanta música boa. Juliano Som. Ah, Juliano Som, Livres para Adorar, marcou, né? A nossa geração. Como é aquela dele? Vai valer a pena. Vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. É quase Delano Song, né? Cara, e o papo tá tão gostoso que se a gente pudesse, eu acho que a gente ficava horas e horas a fundo aqui adorando ao Senhor. Ah, mas é muito junto. bom É cantar muito e louvar bom. o Senhor, né, Com cara? certeza. Eu gosto muito. Bruce, cara, assim, a gente não tem palavras para agradecer você ter aberto a porta da sua casa para nos receber, Muito obrigado. receber o pessoal que está em casa nos assistindo. Você que ficou conosco até aqui, te gostaria de agradecer a sua presença. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de poder compartilhar esse vídeo com os seus irmãos. Nós temos certeza que
aquilo que nós estamos fazendo é para o Senhor, mas ao mesmo tempo também é com o intuito de abençoar a sua vida, né? Sim. Coloca aí nos comentários qual foi a música que marcou a sua geração, compartilhe esse vídeo com um amigo, faça esse momento chegar a outras pessoas também. E Bruce, eu queria te pedir para a gente encerrar, falando em alguns minutinhos, qual é a maior lição que tu traz para a tua vida nesse tempo de caminhada, uma palavra para a nossa igreja, o que Deus tem falado no teu coração, como o louvor tem te abençoado, o que queima no teu coração. Cara, uma coisa que o Rafael falou lá atrás, enquanto a gente estava conversando aqui, né? Que eu já formei algumas pessoas, eu creio que eu ajudei algumas pessoas, né? Mas o que eu vejo, inclusive é algo que está muito forte no meu coração ultimamente, é herança e legado. E a gente precisa deixar um legado para essa próxima geração. A gente precisa formar pessoas para uma próxima geração. Então, é algo que eu tenho muito prazer é tocar e louvar o Senhor. Então, se eu puder deixar um legado disso, se eu puder, no que for, no que eu puder expressar, eu quero fazer. Seja para as gerações futuras, seja para as minhas gerações. Sem data de aposentadoria. Exatamente. O Benjamin, meu filho, né? É uma criança que eu olho, eu vejo tanto Deus nele. E eu peço ao Senhor para que Ele me ajude a ser inspiração para o meu filho. Amém. Que eu possa deixar esse legado. Ele não vai ser músico, ou ele vai ser músico, mas que eu deixe esse legado da presença gloriosa de Deus. Que eu fui um homem que busquei a Deus com toda a intensidade do meu coração e que ensinei ele a andar nesse caminho. Então, assim como eu olho para ele e eu quero isso para ele, eu também quero para a minha geração. Então, que eu possa, a cada dia, deixar um legado daquilo que Deus tem feito na minha vida, não porque fez na minha, mas porque muitas outras gerações atrás de mim pagaram um preço por isso. E que eu também não posso ser diferente. Eu preciso pagar um preço para que esse legado, que não é meu, não é da geração passada, mas que vem de Deus, continue perpetuamente. Amém. Eu queria que finalizasse orando. Antes do Bruce orar, gostaria também de lembrar o pessoal de casa, né? Que logo aqui na tela vai estar também a nossa chave Pix, né? A gente está com um trabalho, Teologia com Açaí, ele é um canal que ele não tem muito tempo de existência, é um trabalho independente da nossa igreja, é feito de todo o coração para o Senhor e para os irmãos, para abençoar a igreja, e por ser um trabalho que está em construção, né, a gente precisa da ajuda dos irmãos, lembrando que não é nada para nós, né, mas tudo é sempre para o crescimento do canal, para a gente investir em mais equipamentos, investir no nosso cenário. E você já conhece, os nossos vídeos são feitos lá no nosso estúdio, que é na casa do Delano. Então você que sentir no seu coração, puder ofertar qualquer valor, a nossa chave Pix, ela vai estar logo aqui no nosso rodapé, tá bom? E aí, Bruce, agradecendo novamente a tua presença, nos edificou muito. Que tremendo é escutar os teus testemunhos. E eu tenho certeza que tem muito mais ainda, né? Já fica até o convite já para uma próxima vez, parte 2, com certeza, tá bom? Legal. E aí, para a gente finalizar, por favor, gostaria de pedir para que você orasse e a gente se despedisse dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Gente, para mim, mais uma vez, eu que agradeço pela oportunidade, né? E, gente, escutem bastante essa galera aí, que eles têm muita coisa ainda. Eles têm grandes assuntos ainda que serão tratados. Então, acompanhem esse canal de verdade e se inscrevam, deem um like nesse vídeo e nos outros. E fiquem com essa galera, que é uma galera muito boa. Amém. Amém? Mais uma vez, gente, obrigado mesmo pelo convite. Vamos orar, né? Amém. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o único digno do nosso louvor, o Senhor é o único digno da nossa adoração, e nós queremos expressar a alegria do nosso coração de estarmos na Tua presença. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor abençoe o Teologia com Açaí, que esse canal, Senhor, esse projeto venha a crescer a cada dia na Tua presença, e que o Senhor, meu Deus, conduza a vida do Delano e do Rafael da maneira que o Senhor tem conduzido, com excelência e graça, Senhor. Te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui e pedimos que cada um que assistiu, a cada pessoa, a cada família, o Senhor venha estar derramando uma bênção especial. Amém, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bruce, antes da gente finalizar, lembra mais uma vez os horários de culto da nossa igreja, convida a galera aí.
Pessoal, então, nossos cultos, eles acontecem de dia de quinta, sábado e domingo. Na quinta-feira nós temos um culto que começa às 19h30. No sábado é a rede de jovens, que começa às 18 horas. E também, às vezes, a rede de casais acontece às 19h30. E no domingo nós temos o culto da manhã e o culto da noite. O culto da manhã é às 9 da manhã e o da noite começa às 18 horas. Muito Isso. bem. Esse sábado a gente te espera, então, às 18 horas. Um abraço, galera. Valeu. Tchau. Vamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bruce, Tchau, pessoal. Antes da gente pedir, lembra mais uma vez. Vai cortar essa parte aqui, tá? De novo, em nome de Jesus. Amém. Claro, mano, porque depois que ora, geralmente a gente se despede e tchau. Problema, deixa eu falar, cara. Não, agora vai cortar. Valeu, amém. Bruce, antes da gente. Amém. Tá.